Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo com Lendas. Estou aqui com o nosso grande mestre Estevão Meneghetti. Bom demais, galera. Hoje é um episódio muito especial. Então, antes da gente começar, dá uma olhadinha se você tá inscrito no nosso canal, já deixa o like aqui. Senta ali o e, dedo. obviamente, compartilha com o maior número de pessoas, que hoje o papo vai ser incrível. Hoje a gente tá aqui com esse gigante da venda direta, um cara que eu sou muito fã, tô muito grato pela presença dele aqui, nosso diretor, Vitor Basile. Obrigado, irmão. Foi, irmão. Já fiz ele quebrar tudo ali. Já cheguei quebrando tudo. Pô, prazer estar junto com vocês. Obrigado pelo convite. E, A gente que agradece. espero que eu possa responder tudo aí que vocês querem colocar. Espero que não entre nenhuma saia justa, né? Meu empresário tá ali para poder dizer as perguntas que a gente já alinhou no começo, né? Já conversamos tudo, já tá tudo anotado aqui. Então, a gente sempre que a gente traz alguém de fora, que a gente tem menos acesso presencialmente, né? O que a gente tenta passar para as pessoas é um pouquinho da história, né? Então, tipo, quem que era o Vitor antes da venda direta? Eu sei que você já tem já deu mais de 10 anos, né? Deu mais de 10, pouquinho mais de 10. Pouquinho mais de 10 anos, então já é uma experiência considerável dentro do negócio, né? Então, mas com certeza hoje uma pessoa completamente diferente daquela que começou o nosso negócio. Então, conta um pouquinho, quem que era o Vitor, como que você conheceu esse nosso mercado? Bom, vamos lá, né? Assim, acho que até de uma maneira muito prática, né? Quem era antes, eu sempre fui um cara muito feliz com a minha carreira, e minha carreira foi um corporativo, ponto. Quando às vezes você pega uma pessoa que mudou de carreira, é muito comum a pessoa falar, mas eu era infeliz com isso. Eu era feliz pra caramba. Eu era aquela pessoa que, trabalhava de sexta até as 10 da noite, e pra mim é isso aí, tem que fazer, e gostava. E a minha vida inteira eu sempre fui funcionário, até os 27 anos. Hoje eu tenho 37, faço 38 esse ano, né? Em 2022, né? Perdi um pouco a noção do tempo desde a pandemia, né? Mas estamos em 2022. Mas a grande questão é que, né, vim de uma família que sempre prezou muito, vai estudar, tira boas notas, não era um bom aluno na escola, né? Então não gostava muito do ambiente da escola. Eu gostava do ambiente da educação física, do recreio, mas a escola era muito complicado para mim. Depois comecei a gostar, né, de faculdade, também gostava dos barzinhos mais do que necessariamente o estudo, mas sempre foi aquela coisa de, cara, tem que estudar. Você quer ser alguém na vida, vai ter que estudar. E aí eu fui estudar, fui fazer minha faculdade, fiz ciências atuariais, uma faculdade muito conectada a riscos, matemática, 5 anos na PUC em São Paulo, porque, era uma área que estava em expansão, uma área que podia me pagar muito bem. Eu falei, ok, 17 anos eu entrei na PUC. Desde o começo você já foi focado nisso. É uma área que pode estar em expansão, pode me pagar, vou nessa. Não, mais ou menos. Na verdade, eu não sabia o que fazer. Ah, tá. Ninguém faz ciências atuariais porque sabe o que vai fazer. Então, né? aí a gente já começa a ver o padrão jovem. Eu tinha 17 anos, estava no Colégio Santa Agostinho, em São Paulo, e aí eu pegava e eu falei, vou fazer engenharia ou administração, que todo mundo, perguntava meus amigos, o que você vai fazer engenharia, o que você vai fazer administração? Eu falei, e os nerds de medicina. Os caras bons faziam umas coisas diferentes, né, ali o pessoal que estudava. Mas no final eu falei, administração serve pra qualquer coisa, serve pra poder administrar uma empresa, poder dirigir um ônibus, qualquer coisa eu vou fazer esse negócio, né. E eu falei, vou fazer esse negócio aí, né, e beleza. Aí nisso tinha um amigo meu chamado Marcel, o cara chegou, eu falei, Marcel, o que você vai fazer? Japonês, pegar a cola dele na escola. Ele, o que você vai fazer? Ele falou, cara, fazer um negócio de ciências atuariais. Eu falei, cara, que porra é essa? Ciências atuariais, atualiza alguma coisa? O que faz? Eu falei, pra mim é bibliotecário, né? Ele atualiza o acervo da escola. E aí o cara, ele pegou e eu fui lá e comprei o guia do estudante. E aí tava lá as profissões mais bem pagas de 2000 e bolinha, quando eu fui fazer o negócio. E tava lá ciências atuariais. Eu falei, cara, o japonês sabe das coisas, né? O japonês é do futuro. E aí eu peguei e falei, vou fazer. E a relação candidato-vaga era melhor do que era administração na USP. Eu falei, vou fazer. E fiz. O custo-benefício era maravilhoso. Cara, era uma profissão que pagava muito, que tinha muito pouco profissional. Pagava mais e era mais fácil de entrar. Não, por exemplo, eu sou membro do Instituto Brasileiro de Atuária. Né? Você tem que fazer uma prova e você entra, eu sou 2161, é meu número de inscrição. Então quer dizer que tem 2.161 pessoas quando eu era formado. Então é muito pouca gente. Nada. E essas pessoas trabalham em seguradora, em entidades de previdência, em instituições financeiras, olhando o risco. É uma matemática, é uma área muito focada em matemática e estatística, eu fui lá e fiz. Terminei. Né, e sempre com esse intuito de estudar, fazer uma especialização em estatística, fiz minha pós em finanças, sempre no mercado financeiro, entrei muito rápido no mercado financeiro e desde meus 17, 18 anos eu já, beleza, fiquei lá e fui crescendo, porque sempre fui uma pessoa que gostei de trabalhar.
Mas era como assessor de investimentos? Não, isso depois. A área de investimentos em si foi depois. Tá. Mas eu sempre fui da área que era de riscos, dentro de empresas, dentro de conglomerados. Trabalhei no Itaú Unibanco, Legal. na Sul América, eu trabalhei na Yasuda Seguros, trabalhei na Zurich, só empresas grandes e consegui crescer dentro da minha atividade muito rápido até, principalmente pelo meu empenho em trabalhar. Tinha que fazer. Então eu sempre fui aquela pessoa que vestia a porra da camisa da empresa e acabou as coisas fluindo de uma forma que eu cheguei aos meus 27 anos e quando eu olhava, principalmente olhando muitas vezes meus colegas, olhava muitas vezes as pessoas que estavam na mesma idade, a maioria não estava com o mesmo patamar que eu tinha conquistado dentro da carreira corporativa. Sim. Então eu tava muito bem, feliz da vida. Voando. E quando você perguntava, puta, eu falava com o meu chefe, já tinha a próxima promoção engatilhada, eu não tive problemas na minha carreira corporativa. Sim. Então a parte financeira, a minha realização que era financeira, porque eu sempre fui uma pessoa eu sou capricorniano, né, de signo, então pra mim é muito aquela coisa palpável, né? Aquela coisa, tá bom, show me the money, né? Então pra mim essa parte não tava faltando. Então quando eu pensava no equilíbrio da vida, eu abria mão de algumas coisas pra poder trabalhar, pra poder ganhar mais dinheiro, e pra mim isso era uma coisa, pô, super satisfatória, sem filhos, namorava, não era casado, então, pô, a coisa caminhava. De repente, quando eu tava com meus 27 anos, aí vem a venda direta. Como? Marcel, o mesmo cara que me introduziu nas ciências atuariais. O visionário. Visionário. O japonês, Cara, sabe do das futuro. coisas. Tem umas coisas na vida, pô, amigo, até hoje eu sou amigo dele, né? Pô, amigo da vida inteira, eu estudei numa escola com o cara. Só que ele também tinha a mesma profissão e num determinado momento da carreira eu tinha uma vaga pra trabalhar comigo, que eu tava com uma posição de gestão dentro da Zurich, mesmo sendo super novinho. E aí falaram, pô, quem é o cara que você quer contratar? E eu contratei ele. Ele era um cara super competente. E aí eu falei, pô, Marcelo, você não quer vir trabalhar comigo? Ele tava numa empresa que ele não tava tão feliz. E ele falou, pô, quero. Deu certo, pô, fechou a proposta, o cara veio trabalhar. Ficamos lá mais ou menos trabalhando 1 ano juntos. E aí um dia, 10 de fevereiro de 2012, ele vira pra mim e fala, cara, o que você vai fazer hoje à noite? Era uma sexta-feira, né? Então. E aí eu falei, pô, complicada a pergunta, né? O que você vai fazer hoje, sexta-feira? Eu namorava, né? E aí ele chegou e virou pra mim e falou, cara, o que você vai fazer hoje? Eu falei, pô, Marcel, vou sair com a Nath, né? Sexta-feira, à noite. Aí ele virou pra mim e falou, cara, tem como hoje você não sair com ela? Aí eu falei, cara, que papo estranho, né? Aí eu virei e falei, tudo bem, né? E ele não era um cara muito profissional na venda direta, ele não sabia convidar muito bem. Eu falei, Mas era pô, teu amigo. Amigaço, trabalhava junto com ele, Então confiava pra é caramba. aquilo, né? Se o cara não- pedisse, você ia ceder. Porra, depende do que, né? Mas tudo bem, Não, né? A mas coisa beleza, fluiu, né? não vou sair com a Nath, Não, mas foi. vou... Mas sexta-feira, aí ele virou pra mim e eu falei, pô, Marcelo, mas onde é que a gente vai? Ele, cara, não posso te contar. Aí ferrou. Cada vez pior, tá ligado? Pior, né? Aí eu falei, tá, mas fazer o quê? Ele falou, cara, não posso te contar, mas lá você vai saber, uma oportunidade de negócio. Eu falei, cara, que parada estranha, cara. Aí, beleza, esse foi o problema? Não foi. O problema foi quando eu liguei pra Natália, né? Aí eu liguei pra ela e falei, pô, Nath, então, eu preciso te falar uma coisa, vai chegar hoje mais ou menos umas 8 horas pra gente sair, pra gente poder sair pra jantar. Não vou poder chegar, vou chegar mais tarde. Ah, por quê? Eu vou sair com o Marcel. Pô, mas onde você vai? Não posso te contar. Né? E aí, então, não foi uma coisa boa, né? Ferrou. Então, puta, foi Aí foda. ferrou. Aí beleza, aí acabou, fui num evento, aí eu falei, pô, reunião de negócios. Na minha cabeça, reunião de negócios era, cara, eu, você e você, acabou. Aham. Sentar Cheguei numa lá, mesa e vamos Cara, cheguei conversar. lá, 200 pessoas, tinha na sala, olhei uns produtos, uns banners com produto, eu falei, puta vida, cara, vou ter que gastar dinheiro comprando os produtos ainda. Puta, aí eu olhei um pra emagrecer, eu falei, cara, acho que é Herbalife, não sei o que, nada contra, mas eu falei, puta, na minha cabeça, na época, venda direta era coisa de gente quebrada. Sim. Aham. Esse é o português, cara. Pra mim, hoje não. Hoje eu entendo que é um mercado gigante, bilionário. O mercado, cara, muda a vida de pessoas hoje, como muda há muitos anos, e vai continuar. É um mercado que hoje tá muito mais integrado no século que a gente tá do que a gente pega o varejo atacado. Mas a questão é que, na época, pra mim, venda direta era coisa de gente que não tinha dado certo na vida. Aí eu falei, pô, o cara tem que arrumar um bico. Era pra mim essa, né? Eu já entrei na reunião já com 72 pés atrás. 2 pés? Não, todos atrás. Aí eu falei, pô, beleza. Na minha cabeça entrou o plano. Eu falei, cara, eu vou sentar lá no fundão, ninguém vai me encher o saco. Aí eu pego, no final compro os produtinhos pra ajudar, falo que eu vou pensar e acabou, né? Puta, cheguei na reunião e ele falou, cara, separei seu lugar, segunda fileira. O cara me colocou. E aí foi, assisti a apresentação do projeto na época, Sem querer, ele venda acertou direta. muito, né? De colocar ali, Puta, né? cara, tem coisas que acontecem que a gente não consegue explicar, né? Aham. Esse cara, ele acertou a minha faculdade, que no final foi o que me abriu as portas. Esse cara me acertou a disrupção da minha vida no empreendedorismo, porque até então Olha eu era só. corporativo raiz. Aquele cara que, cara, você tem lá, puta, carteira de trabalho, o corporativo pra mim tava lá num altar, Aham. né? Então nunca. Você perguntava, Vitor, quer empreender? Deus me livre, pra quê? Aham. Pra mim, eu tava mundo contrato feliz, total. realizado. E aí o cara me levou, me botou na segunda fileira. A primeira parte da apresentação foi horrível.
Só que eu nunca esqueci. Só que a primeira parte Olha foi muito só. ruim, só que o cara ele virou durante a apresentação e o cara ele manda uma frase que o cara tinha decorado. Eu acho que o cara ele tava na segunda apresentação da vida dele, ele tinha decorado uma única frase que ele falou, vou falar isso no meu final. E o cara falou, e quando ele terminou de falar aquela frase, eu falei, cara, o moleque tem razão. E aquilo foi um divisor de águas pra mim, foi uma frase que o cara falou exatamente isso, eu nunca esqueci. Você vê 10 anos, né? 10 anos. O cara virou e falou, eu li num livro do Roberto Chinachique e essa frase me marcou muito e foi por isso que eu tomei a decisão de começar a fazer esse negócio. Tudo que você faz no seu tempo principal serve para manter o seu padrão de vida e pagar suas contas. É fazendo algo no seu tempo parcial, no seu tempo extra, que você vai abrir mão de tempo com seus amigos, com a sua família, de lazer por um tempo, que você pode construir sua liberdade financeira para nunca mais na sua vida você ter que abrir mão de mais nada. E o cara fala isso. O cara fala isso, eu falei, cara, o cara tem razão. Porque aí eu fiz uma retrospectiva e falei, puta, tudo que eu tô construindo é mais para bancar meu padrão de vida. Mas que horas que eu vou poder construir uma liberdade financeira? E eu comecei a olhar no projeto que tinha ganhos menores para complemento de renda, mas tinham ganhos grandes que poderiam realmente solucionar. E aí eu falei, cara, eu posso tocar essa atividade que eu não tenho risco, uma atividade que eu tenho produtos que já foram criados por alguém, que a empresa entrega, que a empresa já me dá um aplicativo para eu poder controlar todo o negócio. Eu posso tocar em paralelo sem abrir mão da minha fonte pagadora de contas, enquanto eu tenho tranquilidade para empreender, que não é uma realidade do empreendedorismo tradicional. Sim, tem que abrir mão de tudo, normalmente. Aí eu falei, cara... Bom demais pra ser verdade. Aí eu perguntei tomara pra que pessoa. seja. Aí tinha um cara mais experiente, o cara virou pra mim, eu perguntei pra ele, falei, cara, qual é o risco disso daqui? E o cara me falou, ele falou, cara, primeiro, se você não fizer nada, o seu prejuízo é conhecido, são esses produtos. Eu falei, beleza. Número 2, se você pegar e você falar com muitas pessoas, a pior coisa que pode acontecer é as pessoas saberem que você faz um negócio, dependendo da sua postura, que você vai ter, elas vão entender que é um cara profissional que vai fazer, mas elas não querem, então você toma não. Você está disposto emocionalmente? Toma não. E terceiro, fora isso, o teu risco é dar certo. Então, o seu risco é não? Você topa tomar não? Eu falei, sim, não, você vai ter um produto, tomar e acabou. Eu falei, cara, é assim simples. Não tinha Serasa, não tinha SPC, não tinha um monte de coisa. Eu falei, cara, então bora. E foi assim meu contato com a venda direta. Numa E há reunião 10 aberta, anos, cara, loucura. primeira reunião, Num convite mal feito. Tinha um cara que também tava lá e tipo... numa sexta-feira à noite. Que eu não sabia se ele queria me seduzir ou não, mas foi mais ou menos isso. E, pô, 10 anos e graças a esse sim que eu dei, ele abriu porta de vários outros projetos empreendedores que eu tive na minha vida, como a RV4 Investimentos, que hoje é uma empresa de assessoria com mais de 1,2 bi sob custódia que a gente toma conta, e outros projetos que foram aparecendo. Então, essa minha... Hoje que eu sou um empreendedor, se não tivesse sido esse sim lá atrás, não sei. Não sei. Pode ser que, de repente, eu estaria até hoje no corporativo e nessa mesa eu não estaria. Então, às vezes, a gente olha, né? A vida tem umas bifurcações de sims e nãos que você dá. E a questão é que aquele sim foi um sim que, naquele momento, era só um negócio. Mas as portas que ele me abriu de networking, amigos, negócios, eu não teria nunca como imaginar o que poderia ter gerado. Então, a venda direta, ela gerou muito dinheiro para mim? Muito. Muita viagem? Muita. Liberdade? Porra, muito. Mas, assim, os sims que acabou sendo vindos, né, que vieram depois disso, cara, foi uma coisa, assim, absurda de uma indústria que eu era preconceituoso, que eu quase fui embora. Se não fosse pela pessoa ter credibilidade comigo, eu ia embora. Olha que loucura. E perderia o que talvez foi a maior oportunidade de mudança, que E foi a maior, eu nem maior saberia. mudança da tua vida. E eu não saberia. As pessoas não sabem o que elas vão perdendo. Cara, você nunca sabe. Sabe qual é o problema? Na boa. O sim, eu acho ele muito protetor. Aham. Porque assim, óbvio que as pessoas falam, pô, se eu der sim, se eu tiver prejuízo, e se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Mas o sim, ele pelo menos ele te mostra o que aconteceu. Se você fala, vou na academia, pelo menos você sabe. Eu Sim. gosto de... Por que você gosta? Comi brócolis. Puta, odeio brócolis. Mas por que você gosta? Porque se um dia você deu um sim. Pelo menos pra provar. Então ele é protetor pelo conhecimento que ele gera pra você. Você só consegue caminhar na vida com sims que você dá. Agora, óbvio que tem nãos que te protegem, mas você não tem certeza. Se naquele dia eu tivesse dado um não, eu estaria em casa satisfeito e a minha vida eu acharia que seria a melhor vida da Terra. Eu nunca conseguiria ter parâmetro nenhum para poder entender o que eu abri mão, porque eu não teria vivido aquilo. Sim. Então a questão é que o sim, da cara a tapa, ele é muito protetor. Pelo menos você vai viver aquilo. Você vai saber se é pra você. Podia ser que eu tivesse entrado em 2012 na venda direta e depois de 6 meses falar, cara, eu odiei. Mas ótimo, mas eu tava lá pra ver. Sim. Eu tava lá. Você viveu. Eu que vivi aquilo. Sim. Então a grande questão é, quando você dá um sim, pelo menos você está lá para viver.
Quando você dá um não, você tem que entender que você pode estar abrindo mão de coisas que você nem tem noção do que você está abrindo. Financeiro, networking, amigos, amizade, conexões, várias coisas. E tudo isso, quando eu penso na venda direta, a parte financeira, cara, eu já fiz mais de 4 milhões de bônus na venda direta. Isso daí foi o que menos ganhei na venda direta, foi a parte financeira. E é o que as pessoas olham. As pessoas só olham isso. Muitas vezes. E é o que eu menos ganhei. Se pensar meu networking hoje, o que ele me abre portas, eu consigo capitalizar muito mais do que eu ganhei na venda direta só com as portas que eu consegui abrir através desse modelo de negócios que eu dei um sim lá atrás. E às vezes o cara tá quebrado, falando, não, é o kit, custa R$1.000, R$2.000, e o cara não entende que às vezes exatamente isso é o que vai poder destravar o cara para poder ir para inúmeros outros universos que ele não vai acessar se ele continuar fazendo a mesma coisa que ele faz hoje. Exatamente. E por isso que eu acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter dado esse sim, esse ato de coragem, que nem é coragem. Sim. Porque pra mim a coragem é uma mulher que é uma barraca de hot dog. E você ainda perguntou dos riscos, né? Sim. Que Você nem eu sabia os entendia riscos. direito. Não, mas você nem entende Sim. direito muito isso, né? Às vezes você quer conectar isso com um negócio tradicional e o cara fala, me conta os riscos. O cara não tá abrindo uma hidrelétrica, ele tá comprando produto, ele faz isso no mercado toda semana. Qual que é o risco de você comprar um tênis na internet, né? Esse é o ponto. As pessoas elas querem criar fantasmas onde não existem. Esse é o problema. E por isso que abrem mão de tanta coisa. Porque querem criar problema onde não tem. Legal. E você foi daqueles caras que começou com energia alta, com entusiasmo, ou foi daqueles mais, tipo, não, peraí, Cara, eu tô com medo, meu Deus, o que eu fiz? Eu acho que é a mistura dos dois, né? Porque até você ver o resultado, até você ver a coisa acontecendo, é todo dia, é um mix entre energia, de empolgação de um negócio, né? Porque a empolgação, ela vem muito baseado, né, naquela, às vezes, motivação cega que você tem, Sim. né? Você não entende tanto, mas você entende, cara, precisa botar energia pra coisa fluir. Uhum. Então eu era aquela pessoa com pouquíssima informação, que fazia muito, Sim. muito errado. Sim. Então quem topava trabalhar comigo era mais pela energia do que pelo conteúdo. E do outro lado, quando dava certo, eu falava, puta, agora vai. Puta, será que vai? Né? Você se questiona muito. Sim. Porque quando você não tem experiência com alguma coisa, mesmo que você tenha um resultado, você se questiona muito. Fala, cara, será? Puta, será? Será? Por quê? Porque você tem a esperança. Você tem esperança que aquilo que você disse sim realmente seja uma baita de uma oportunidade. Mas você olha outras pessoas tendo, mas você não sabe, será que pra mim vai ser? É que você não entende o processo detalhado, Cara, né? Esse é o... E eu tive esse questionamento, Ricardo, eu acho que por 1 ano da minha vida, cara. Caraca. Foi o questionamento, porque você sempre fala, puta, será? Será que eu acertei? Puta, será que, puta, esse cara que tá trabalhando comigo, será que ele não vai desistir? Puta, será que esse produto realmente é muito bom? Aí aparece alguém no meio do caminho que fala de um outro produto, você fala, puta, o produto dele será que é melhor? Então, assim, os questionamentos, eles sempre vão vir durante o intervalo em que a pessoa ela vai se profissionalizar. Quando a pessoa se profissionaliza, ela entra num ambiente de segurança muito grande, onde ela começa a ter uma convicção muito da visão dela de curto, médio e longo prazo, da disciplina, né, que ela vai ter, do que ela faz e como ela faz. Ela começa a entender o processo dela do começo, meio e fim, o que ela tem que fazer para gerar resultados, mas até chegar nisso, no começo ou até durante, até você chegar nesse passo, você vai se questionar muito. É normal e é natural, por quê? Porque você ainda não tem a maturidade do profissionalismo. Sim. E qualquer atividade vai ser assim. Será? 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 E eu, por 1 ano, eu fiquei assim. Por 1 ano. Às vezes eu ia para reuniões com meu mentor, né, o Fernão, e ele falava, e eu terminava a reunião empolgado e falava, puta, será? Puta, será que é para mim? Ele falava, você vai ser gigante nesse negócio. Eu falava, cara, ok, eu vou ser grande, vou ser isso. E aí eu chegava no carro e falava, cara, esse cara tá muito louco. O que ele tá vendo? O que ele tá enxergando? E às vezes as pessoas elas têm uma visão muito melhor que a nossa. E a gente tem que acreditar em pessoas mais experientes no processo que a gente quer ficar experiente, né? Legal. E como que você acha que seria que, se você fosse dar uma dica pro pessoal que tá começando ou que não se profissionalizou ainda, como fazer isso da maneira mais rápida possível para conseguir ter essa visão e ter essa crença e ter essa disciplina que você falou? Eu acho que ação. A pessoa tem que entender que ação, ela vem antes da instrução, muitas vezes, quando você pensa no negócio. Tá. Só que quando você fala isso, às vezes parece a conotação de, cara, vai fazendo e dane-se. Só que uma ação, né, em que o cara ele consiga ter um fator de análise. Não adianta o cara só agir. Ele precisa entender que, paralelo à ação, não adianta o cara que falar, vou ler 70 livros de como fazer para começar a fazer. Não, faz. Faz porque a experiência do fazer é muito mais potente do que a experiência do ler. Por exemplo, vai ter. E hoje vai ter instrução, né? Uma das vantagens da venda direta é que você tem essa instrução, Muita. né? Do teu patrocinador, né? Muita. Diferente do que era 10 anos quando eu comecei. Uhum. Mas a grande questão é que as pessoas elas têm medo de uma atividade comercial. A pessoa tem medo de convidar, tem medo de apresentar. E é natural que a pessoa ela fuja da ação
para procurar um ambiente de maior conforto. E onde está o ambiente de maior conforto? É a instrução. É o cara achar que ele vai ter que ler 10, 20 livros de como, de como você vai vender algo, de como você vai convidar uma pessoa, e isso vira uma bengala na vida dela, vira um câncer no negócio dela. Por isso que a pessoa tem que entender o seguinte, menos é mais. O que gera resultado? Ok, mas não adianta fazer por fazer. A pessoa precisa entender que ela precisa gradativamente fazer um pouco e analisa o que foi feito. E aí, baseado nas dificuldades que vão aparecendo, ela vai procurando o encaminhamento, vai procurando ali as ferramentas para que ela possa fazer ainda melhor. Só que não dá para você falar quando você... E por que eu coloco essa questão da ação muito focada na venda direta? Esse é um negócio que você não tem a questão do prejuízo. Quando você passa a olhar para um negócio tradicional, um negócio onde você vai abrir uma startup, não dá para errar. Você vai abrir uma startup, por exemplo, o cara ter lá o cash dele para 1 ano e meio no máximo, para 1 ano. Não dá para errar. Se você contratar um gerente errado, esse cara vai comer grande parte do teu orçamento. Quando você pensa no negócio de venda direta, ele é um negócio onde toda a parte burocrática não está no teu colo, você só tem vendas. Então, por isso, esse é um negócio, um dos poucos na vida que te permite errar, se você agir. Porque você não tem prejuízo na ação. O máximo que você vai ter de prejuízo é o quê? Estevão, vamos tomar um café para eu falar do meu negócio? Tomei um prejuízo de R$4 do café. Esse é o teu prejuízo. A gasolina, o estacionamento. É coisa que é só custo variável. Então a questão é que por isso que dá para você poder fazer a sua ação com, de repente, menos cuidado do que você teria no negócio tradicional. E essa é uma bênção. Qualquer outro negócio tradicional vai errar para você ver. Vai pegar. Fala, puta, eu preciso contratar um estagiário. R$1.000 eu vou pagar pro cara. Cara, se você não faturar nada, R$1.000 em um ano é 12 mil. Para um negócio pequenininho, se você tiver mais 2 desses, mais 3 desses, acabou teu negócio. Então, por isso que não dá para errar muito num negócio tradicional e a venda direta permite que você faça e vá aprendendo durante. E outros negócios, você precisa ter uma base para você ter um ponto de partida muito mais bem paramentado. E outro ponto é que dentro da venda direta, as pessoas com mais experiência te ensinam, que elas têm interesse no teu resultado. E no negócio tradicional, ninguém quer te ensinar porque ela tem interesse na tua falta de resultado. Porque é natural, qualquer ambiente procure monopólio. Qualquer empresa quer ser monopolista. Se você abrir o teu podcast e falar agora qual é a melhor coisa do mundo, o discurso para todo mundo ver é: eu quero que todo mundo cresça, todo mundo tenha o seu próprio podcast. Na realidade, você quer ser o maior melhor podcast do mundo, de preferência sem concorrente. Esse é o negócio tradicional, é isso, é monopolizar. E o negócio da venda direta é você não ter monopólio. É várias pessoas tendo muito resultado, é o que gera o teu negócio sendo cada vez mais potente. Top. E que mais além da ação para profissionalizar? Para mim, a ação ela é a chave, mas ao mesmo tempo eu coloco 3 pilares muito importantes. A pessoa precisa ter foco, e foco é muita questão de saber dizer não. Porque durante o caminho a pessoa precisa ter essa questão de você saber tudo aquilo que você vai ter que abrir mão se você quiser colocar aquele foco. Porque para mim o foco é como fermento, né, no bolo. Se você passa a ter uma caixinha de fermento, você tem 70 bolos para fazer, eles vão ficar menorzinhos. Então você precisa entender que, cara, quanto mais fermento colocar no negócio, esse bolo vai crescer mais. Então o foco é você saber dizer não durante o processo que você vai se comprometer. Número 2, visão. Se o cara tiver uma visão do mês, uma visão da semana, esse cara ele simplesmente vai pegar e vai criar uma contagem regressiva para ele. Por quê? Porque ele vai falar, se esse negócio não der certo em um mês, eu saio. Só que se você fala em um mês, quer dizer que você colocou o tempo contra você. Está em contagem regressiva. Se essa pessoa ela coloca e fala, eu vou fazer isso aqui até dar certo, porque eu entendo que esse é um negócio que em 2, 3, 4, 5, 10 anos eu vou estar cada vez melhor, a contagem ela é progressiva, ela está a seu favor. Até dar certo. Ela não está contra você. E por fim, a disciplina. Que, cara, não vai ter jeito. Essa ação vai ter que fazer com chuva ou com sol. Essa ação que você vai ter que fazer num dia que você tá bem ou ruim ou mal, o dia que você brigou com sua esposa ou com seu marido, vai ter que fazer. Você não tem opção. Você tem que tratar esse negócio como uma banca de jornal. Se a sua banca de jornal tem que abrir das 7 às 7, cara, teu negócio de venda direta, ele vai ter que ter uma disciplina de ter horário de abrir e horário de fechar todo dia. Porque se a loja não abre, não tem venda. E as pessoas, por essa liberdade que ela tem, vira uma libertinagem. E a pessoa ela acaba tocando o negócio quando ela tá bem. O dia que tá na bad, não toca. A pessoa tem que colocar mais ou menos uma arma na nuca como se fosse o seguinte, amigão, quantas pessoas você tem que pagar? Qual é a folha de pagamento que você tem? Se você tivesse 40 funcionários para poder pagar, será que você trabalharia desse jeito? Se você tivesse aluguel para poder pagar, você trabalharia desse jeito? Se o cara conseguir levar a mentalidade dele do tradicional, do business tradicional para venda direta, esse cara estoura. Só que exatamente pela liberdade da venda direta é que o cara toca banho-maria. Então, para mim, para o cara crescer, essas 3 palavrinhas, visão, foco e disciplina. E ação. E ação que vai estar junto com a disciplina. Que a ação, no dia bom, dia ruim. Vai ter que fazer. Quer crescer? Paciência. Né? Dia bom, dia ruim, vai ter que estar com a loja aberta.
Imagina só, você banca de jornal, figurinha da Copa agora. Você vai lá, aí você vai comprar a tua figurinha da Copa. O cara tem até a Copa pra vender a figurinha dele. Puta de um bônus que o cara vai ter ali no negócio dele. Aí você chegou na banca, você descobriu por que ele não abriu. Hoje ele tava mal. Ele tá meio deprê. Puta, aí você vai amanhã. Não, hoje é chuva, hoje eu não vou. Não era banca. Cara, não tem escolha. Você nunca mais Acordou com chega a na garganta fala, doendo. E você nunca mais vai naquela banca, porque vai ter outra pra você comprar. Exato, e é isso que vai acontecer. Quando você pegar esse produto, negócio, não tem como, cara, é presença. Tem que estar lá, que não é visto, não é lembrado. Para consumidor, para funcionário, para colaborador, tem que estar no jogo. Meu mestre, o começo do seu negócio, quando você iniciou ali, como que foi o início da sua equipe? Como foi esse processo de construção do começo ali? Cara, eu fui rápido. A minha sequência foi rápido, quase desisti. Foi mais ou menos assim. Como assim? Eu entrei dia 10 de fevereiro e naquele eu peguei uma sequência, até por, acho, credibilidade, pouca técnica. Eu comecei a ligar para muito amigo e muitos cadastraram, muitos começaram a trabalhar comigo e nas 7 primeiras semanas de negócio eu ganhei uma boa grana, ganhei viagem, coisa assim louca. Olha, bem no comecinho já. E foi um problema, para falar a verdade. Por quê? Porque eu simplesmente peguei, eu não era uma pessoa hábil, não tinha muitas habilidades comerciais, e de repente eu tenho um resultado muito baseado mais na credibilidade do que necessariamente pela habilidade, e em 7 semanas o resultado veio rápido, só que na sequência eu já tinha uma viagem agendada de férias que eu tinha agendado já há muito tempo com alguns amigos, e a gente foi viajar 1 mês e pouquinho fora do Brasil. E quando eu voltei, aquelas 7 semanas que eu tinha construído, quando eu voltei depois desse 1 mês, tinha tudo morrido. E como todo boa pessoa que não assume responsabilidades, o problema não era meu, o problema era das pessoas que não tinham resiliência e do negócio que era ruim. Eu coloquei essa culpa, não que eu tinha construído um negócio em 7 semanas e fiquei 4 semanas viajando e a culpa não era minha, claro, né? Porque como o Homer Simpson fala, bem coerente, né? quando você pensa racional, né, no Não negócio. É muito Mas na coerente. época, né? É. Quando você tá no olho do furacão é difícil você ser racional, Sim, né? Quando você pensa em retrospectiva Sim. é mais fácil. Ainda mais quando você tem que assumir algum tipo de culpa. Não. É muito... Eu não fui culpado, né? Homer Nada a ver, Simpson, né? né? A culpa é minha, eu Foi boto o bem que eu isso. quiser. Foi mais ou menos. E eu botei a culpa no negócio. E imagina, eu comecei em fevereiro, maio eu fui viajar, minha viagem foi em maio, voltei em junho. Quando eu voltei em junho, eu comecei a ligar, motivar a galera e logo tinha uma viva alma ali, né? Um ou outro. E aí, na época... E o teu patrocinador? Cara, ele tentou sinalizar, tentou passar, e naturalmente, como eu tinha começado muito bem, ele tava querendo me ajudar, porque falava, pô, tem potencial aqui. E aí eu falava com o Fê, ligava pro Fernão, e aí, cara, o Fernão, ele pegava e falava, cara, você precisa voltar pro jogo, puta, você não devia ter ido viajar, cara, era um negócio que você tinha aberto, mas eu não escutava. Eu entrava por um ouvido e não saía pelo outro, era aquela coisa, eu escutei, mas não ouvi, né? E aí, até que chegou... Passou mais 1 mês, resultado horrível. Depois, julho, horrível resultado, porque eu já não trabalhava. Eu comecei a já não acreditar tanto no negócio, porque foi muito intenso, né? Resultado, falta de resultado. E aí, naturalmente, a culpa não era minha, a culpa era do negócio que não era Mas tão você bom. frequentava sistema ou nem isso? Comecei aí, mas mais aquela coisa, sabe, tô aqui, ó, viu como eu venho? Né? Aquela coisa de... Era mais sócio do clube do que necessariamente, né, uma pessoa que... Sim. Então eu comecei a virar sócio do clube, mas não ia com a mesma frequência, e até que agosto aconteceu, e aí foi que o Fernão, ele falou pra mim algo, porque imagina, o cara tava na minha cola ali pra poder me ajudar. Até que ele virou e falou, cara, porra, eu tenho outras pessoas que querem meu tempo, eu tô louco pra dar esse tempo pra você, mas você não quer valorizar o tempo que eu tenho pra poder dispor, eu vou ter que dar pra outras pessoas, você sabe meu telefone, o dia que você precisar, você me liga. E aí foi na hora que eu falei, pô, tô perdendo a ajuda do cara. Sim. Foi o primeiro sinal. E aí eu fui para uma viagem que eu tinha ganhado naquelas 7 primeiras semanas e lá eu tive um choque. Quando eu olhei uma pessoa de 60 e poucos anos que estava lá, uma pessoa de 17 anos que estava lá, eu vi pessoas que, cara, tinham PhD, pessoas com faculdade, super bem-sucedidas na vida, outras pessoas que, cara, não tinham caminhado muito bem numa carreira tradicional, mas estavam lá. E eu comecei a falar, cara, só não faz isso daqui quem não quer. Só não faz quem não quer, tinha tudo ali. Todos os exemplos que eu queria estavam lá. Tomei a decisão em agosto de 2012, voltei, e aí eu comecei a trabalhar direito e o resultado veio que nem um furacão. Na época eu tava, imagina, meu resultado tinha caído, eu tava fazendo R$50 no mês de bônus em agosto de 2012. Em março de 2013, eu fechei com um dos maiores cheques do país na época, com 35 mil em bônus. Nossa. Então imagina, que negócio consegue alavancar desse jeito? A venda direta, o marketing de relacionamento tem esse
ponto de você poder construir um negócio do jeito que você quiser no momento que você toma a decisão. Você não tem o legado, você não tem a carga, você não tem a dívida acompanhando. Aham. Você tem, agora você quer construir? Hoje você pode colocar seu dia 1 e você pode construir uma nova história. E foi o que eu fiz, e aí desde então, nunca mais na minha vida pensei em mais nada que, cara, tipo, a venda direta não fosse um negócio pra vida inteira. Legal, e desde então... Desde então aqui, desde então trabalhando, desde então entendendo que, cara, esse é um negócio que a filosofia é muito simples. Se você ajudar realmente pessoas a crescerem, você vai conseguir crescer. A consequência do sucesso de muita gente que você ajude vai ser a sua. E como que foi esse processo de você ter saído do... Beleza, você teve a visão, você pegou a... A gente sempre fala muito da viagem ser o santo graal do nosso negócio, em que a pessoa vai fechar o ciclo de experiências, né? E como que foi esse processo do pós? Que você, beleza, você já não tinha mais seus contatos mais próximos, então você já não tinha que usar tanto, não tinha como usar tanto a sua credibilidade, você ia ter que ter mais habilidade para fazer um negócio. Como que foi esse crescimento rápido que você teve? Bom, primeiro... Na parte prática mesmo, Tá, sabe? parte prática, eu não tinha nenhuma lista, Estevão. Uhum. Eu não tinha nenhuma lista de contatos. Eu nunca tinha me organizado para trabalhar. Sim. Eu fiz o negócio muito na força da credibilidade que tinha, daquela empolgação inicial. Então eu pegava desde o meu início até aquele agosto fatídico, que foi realmente um momento do D1 oficialmente, né? Vamos falar que a gente teve um começo, depois a gente teve o começo oficial. Sim. A minha primeira lista de contatos, que é uma coisa que qualquer negócio você tem que fazer, não é daqui. Qualquer negócio na tua vida que você vai fazer, você vai ter que ter uma lista. Se você abrir um café, você vai ter que inaugurar esse café. Sim. Você vai inaugurar o café o quê? Você vai ter que chamar pessoas para inaugurar o seu café. Uhum. Então a questão é, qualquer lugar você vai ter que ter uma lista de contatos. Eu sempre falo que qualquer negócio, os 5 passos das atividades geradoras de renda se mantém, né? Sim. Qualquer atividade comercial Prospecção. Cara, se você for abrir um campo de petróleo, você vai furar o chão para achar petróleo, qual é o nome disso? Prospecção, é caminhar, evoluir, sabe? É você para buscar algum resultado, você vai ter que prospectar, você vai ter que caminhar, você vai ter que seguir em frente. Uhum. E a venda não tem como, é uma lista de contatos e eu não tinha. A minha primeira lista de contatos, quando eu parei e falei, quer saber, eu vou fazer isso aqui profissional. Porque na vida tem duas decisões, ou você faz algo de forma amadora ou profissional, cara. E se você quer ser pago, só tem um jeito, é profissional. Não tem essa. Me diz um cara que você conhece, cara, esse aqui é o maior amador da história do planeta. Ele ficou bilionário sendo um amador no tênis. Ele é um bilionário sendo um amador na história do hockey. Não tem como. É só profissional que tem. É assim que funciona. E a questão é que a minha primeira lista de contatos eu fui fazer lá em agosto de 2012. Uhum. E aí, nesse momento, eu comecei. Aí eu comecei a prospectar pessoas que eram meus contatos mornos, que eu não tinha. Aí eu comecei a procurar ferramentas para poder aprender como convidar. Eu não era uma pessoa muito relacionável quando você fala de pessoas fora do meu ciclo de amizade. Sim. Eu sempre fui aquela pessoa que se tá numa mesa de bar, vocês, meus amigos, eu vou conversar pra caramba. Agora, uma pessoa que eu nunca vi na vida, eu não era aquela pessoa que você falava, nossa, já chama pra vir em casa e abre a geladeira. Sim. Não era. Eu sempre fui aquela pessoa mais travada com pessoas que eu não conhecia. Mas eu tive que melhorar, eu tive que procurar alternativas. Então eu comecei justamente a primeiro fazer uma lista, comecei a abordar essa lista, comecei a apresentar para essa lista, comecei a fazer o arroz e feijão, coisa que eu não tinha feito antes. Antes era o quê? Chamava meus amigos, botava numa prestação para os outros apresentarem, apresentava e no final cadastrava e pronto. Isso daí não é fazer negócio. Sim. Fazer negócio é prospectar, é você cuidar e ajudar essas pessoas a terem o resultado delas. Sim. Esse é o negócio que a gente faz. E eu comecei a fazer isso em agosto de 2012. Então a parte prática foi fazer aquilo que, cara, é a única parte prática da venda direta. Lista, convite, plano, fechamento. Que é a única parte prática de um cara que vai vender medicamento para médico. Lista, convite, plano, fechamento. É a única parte prática de qualquer parte comercial, é lista, convite, plano, fechamento. E durante o decorrer disso, você vai ficar melhor através de treinamentos, de livros, de mentores, a fazer uma lista melhor, a convidar melhor, a prestar melhor e fechar melhor. Ponto. Não tem segredo. Só que as pessoas, no meio disso, elas vão criando ramificações. Aí o cara tá andando na brasa, aí o cara vai fazer o curso pro cara levitar, o cara tá lá falando, porra, eu peguei um... Não, filhão. Menos é mais, cara. Por incrível que pareça. Não inventa tanto. Ah, eu gosto de inventar. Então, pelo menos faz o básico bem feito. Depois você cria o teu método. É aquela coisa, eu quero criar o meu método porque eu acho que o meu é foda. Tá, ganhou 1 milhão, ganhou 2, ganhou 3. Então para de frescura e faz a porra do negócio que funciona. Depois, quando você for muito bom no que funciona, você faz aquilo que você acha que funciona melhor. E as pessoas querem fazer o que acham que funciona melhor antes do que já funciona. Sim. E aí as pessoas começam a querer inventar uma roda, que era o que eu queria fazer. Quando eu entendi que a roda estava pronta, eu rodei. Maravilha. E isso foi 6 meses? Cara, foi 6 meses, graças a Deus. Graças a Deus foi só 6 meses.
Porque o brasileiro tem muito disso, né? O brasileiro prefere muitas vezes falar, tá me enrolando, tá me enganando. Eu não sei o que acontece. Que aconteceu comigo. Eu já tinha ido no Trump, me falaram, o caminho é esse. Mas eu não sei o que acontece. Acho que é uma coisa quase cerebral você falar, será que é isso mesmo? O que esse cara quer? Porque eu não confiei de primeira. Por isso que eu acho que o ato de confiar, muitas vezes, ele pode te ajudar muito a reduzir o tempo que você vai ficar patinando e não saindo do lugar. Eu demorei 6 meses. Mas durante esses 10 anos eu conheci pessoas que estão patinando há 3 anos. Porque não confiam num processo que funciona. Tava falando com o Estevão ontem sobre isso, voltando lá de Paranavaí. Às vezes tem pessoas que elas batem muito boca com você sobre o processo, justamente sobre isso, sobre os detalhes. Às vezes você pega uma pessoa mais de idade que é mais simples, né? Ele dá uma teimadinha ali, mas você já fala e fala, tá bom, vou fazer. E aí começa a ter mais resultado do que alguém que se acha muito esperto e não faz o que tem que fazer. E o que eu entendi, até acho que pra vida, né? Se você pode aproveitar o caminho de alguém, né? Por que é tão importante você muitas vezes conhecer histórias de outras pessoas? É óbvio que você sempre tem que buscar inovação, mas qualquer inovador, né, que você pega, são pessoas que muitas vezes eles entendem, né, eles partem de um princípio, eles partem de algo que eles concordam que não funciona, mas porque por algum motivo os caras testaram aquilo, de algum motivo eles já tiveram uma experiência que não foi tão positiva, mas pelo menos eles tiveram a vivência daquele ato. Sim. Uma pessoa que ela entra num processo que ela nunca vivenciou, e às vezes a gente confunde a experiência de vida com a experiência num processo. É a mesma coisa de você falar, pô, o cara é engenheiro. Pô, que legal que ele é engenheiro. Mas todo engenheiro vai construir um prédio? Não. Ele precisa ser um engenheiro civil. Mas todo engenheiro civil vai construir um prédio? Não, ele vai ter que ser um engenheiro civil que constrói um prédio. Então a grande questão é que a gente tem que, às vezes, entender que certos nichos existem a experiência de nicho, existe a experiência daquilo que é feito. E é um grande pecado que algumas pessoas têm de não poderem escutar pessoas que já vivenciam aquilo, porque se você consegue pegar os erros de alguém, você economiza 2 moedas que são as únicas moedas que você tem na sua vida, tempo e dinheiro. Então, se você consegue economizar elas, o tempo vai gerar mais qualidade de vida para você e o dinheiro vai economizar para você poder utilizar de forma melhor que de repente você utilizaria gastando ele porque errou, porque não escutou. Sim. Então, esse pecado que as pessoas cometem nos negócios, infelizmente, tira muita gente do jogo. E na venda direta, é uma coisa que as pessoas precisam ter. Você pode fazer o processo que você quiser, mas pega o básico e faz bem feito. Depois você faz o intermediário avançado daquilo que você acha que tem que melhorar. Como eu também, no meu próprio processo tem coisas, de repente, hoje eu posso fazer que sejam melhores, mas porque um dia eu fiz aquele arroz e feijão e quando eu comecei a fazer mais bem feito, começou a me vir insights que de repente eu posso, incrementar no meu processo. Uma coisa que a gente escuta falar muito nos treinamentos é que a gente tem que sempre estar preparado, né? Preparado para quando chegar alguma pessoa muito boa dentro do teu negócio, preparado para aproveitar todo tipo de oportunidade. E você tem um diamante, né? Você tem de linha sua de patrocínio. Eu lembro no seminário que você contou essa história, que se não me engano você tomou 53 nãos, e aí depois você fez o cadastro do Rafa, né? E conta um pouquinho dessa história e como que você conseguiu lidar com grandes lideranças, pessoas que às vezes entraram no seu negócio com uma aceleração muito forte, então eu não sei se você estava nesse ritmo ou não estava, né? Qual dica você dá para assim, esteja preparado, mas o que você considera que a pessoa precisa, como que essa pessoa precisa estar preparada para receber essas lideranças e aproveitar ao máximo o potencial delas? Bom, acho que contando então a história, né, e até depois indo para essa pergunta, acho que assim, né, primeiro o processo para poder encontrar não só ele, né, mas vários outros líderes da equipe, muitas vezes vem de uma sequência de provação que você tem. Eu tive várias durante esses 10 anos. E uma delas, especificamente essa, eu cheguei a tomar né, um atrás do outro, quase 52 nãos. Até que depois veio um super líder, né, chamado Rafael Borges, através de uma outra pessoa, de uma indicação. E depois disso veio sim uma linha de diamante, né? Que é dentro da nossa atividade, dentro da nossa empresa, é um título gigantesco, né? Que você passa a ter. E esses 52 nãos, né, durante esse processo, eu ainda estava com quase 1 ano, um pouquinho menos de 1 ano dentro da atividade. E cada não, né? Às vezes a gente escuta as pessoas falando, o não, comemore o não. Cara, papo furado.
Ninguém gosta, não tem Ninguém jeito. gosta. Quem gosta de não? Foda. O cara acorda de manhã e fala, nossa, vou tomar um não porque eu amo tomar não. Eu gosto do não. Mentira. Eu quero tomar todos os sims. Se eu falar com 10 pessoas, eu quero tomar 10 sims. Não, agradeço, não. Cara, papo furado. Papo furado. Não enche barriga de ninguém. Perto. Isso é papo furado. O sim tá mais perto. Como tá mais perto? O que tem a ver? O que tem a ver? O cara tomar um monte de não, o sim tá mais perto. O cara falou com 1000 pessoas, tomou 999 nãos. Sério que o sim está comemorando? E os 999 defuntos que foi no caminho? Sério que você não podia ter melhorado o processo durante? E outras pessoas precisam entender. Se você toma não, é por 2 motivos que você toma não. Falta de credibilidade ou falta de argumento. Né? Se o não é para o negócio, é falta de argumento. Se o não é para você, é falta de credibilidade. Então a pessoa precisa entender que se ela está tomando não pode tratar não como normal. Faz parte do processo, mas ela precisa aprender com o não. Ela não pode achar que o não é normal. Tá, o não é normal como? Você analisou esse não? Você entendeu por que esse não? Se o não é para você, é falta de credibilidade. Se o não é para o negócio, é falta de argumento. Se o negócio é bom mesmo, cadê os argumentos? Então vai estudar, vai se preparar, filho. Vai trabalhar a tua credibilidade, vai se vestir melhor, para de falar errado. Você precisa se moldar para que você possa ser melhor. Profissional, melhor argumentador. Por quê? Porque a oportunidade, você tem 1 hora na frente do seu prospecto e o cara te deu um não, cara, você não acha que teu negócio é muito bom? Você não acha que teu negócio é para todo mundo? Só que no final eu tava em evolução, eu tava crescendo e o não ensina. Sim. E por isso que ele só ensina se você perguntar para ele o que ele tem a te ensinar. Sim. Se você trata como normal e fala, não, é normal, você tá mais perto do sim, vai para casa e vai ligar para outro sem avaliar ou não ensinou nada. E a questão é que eu fui tomando um não atrás do outro, tudo bem, desesperado, até que depois veio o sim. Só que cheguei nesse sim muito pela experiência que eu fui moldando desse não. Falei, puta, falhei nesse follow-up. Cara, falhei na forma de falar com esse cara. Puta, não devia ter convidado esse cara pra ir de repente pra essa caseira, devia ter convidado ele pra tomar um café antes. Então você vai ficando mais macaco velho. Então esse processo que eu tive de 50 nãos, que me fez chegar nesse Rafa Borges, que é um super líder da marca, foi exatamente por um processo de aprendizado de 52 porradas na cabeça que eu tomei. Aí, beleza, veio o Diamante, veio o Rafa, que é essa Ferelite, veio uma porrada de diretores dentro da marca. Então, esse processo tem que ensinar. Uma pessoa que vira pra mim e fala, cara, eu tô tomando um não atrás do outro, e meu líder falou que é normal, tô mais perto do sim. Por que você acha que tá mais perto do sim? Aí você vai ver o plano da pessoa, é aquela coisa lá sofrível. Você vê o convite da pessoa, só vai a avó dela por dó. Aí você fala, cara, por que você tá mais perto do sim? Só se a pessoa for louca. Se você não melhorar, você não vai estar. Exato. Então, assim, não adianta pegar filosofias baratas e o cara achar que resolve um negócio. O cara precisa entender que ele precisa virar uma ferramenta. Ele é uma ferramenta que ele precisa se afiar todo dia. Como? Com autoestudo, com mentoria, com acompanhamento, com pessoas que podem ajudar ele. E aí chegou, né? E quando veio nessa liderança, não só o Fabiano, mas veio vários outros diretores, como que você se sente preparado para poder receber? Cara, você não se sente, você nunca vai saber quando você está preparado para nada. O cara que acha que está preparado, se perguntar pro Bolt, antes de ele correr lá 100 metros em 9 segundos, fala, cara, você está preparado? Tá, você está confiante que vai vencer? Tá, mas é por quê? Porque ele fez todo o processo. E não é por causa do dia, não é o dia que ele se sente preparado, é pelo processo que ele fala, cara, eu tô apto a ganhar isso daqui. Né? E óbvio que você vai ter vários fatores no meio da história que, cara, vão fazer com que esse cara ele se prepare para poder chegar naquele momento, mas você só consegue saber o quão preparado você tá na hora que você tá lá na prova, com os desafios do dia a dia. E eu acho que, cara, a grande coisa que você vai ter que passar para as pessoas de novo, ajudar elas a terem a disciplina, o foco e a visão. O teu dever é você estar bem nisso. É o foco de você poder ajudar essa pessoa a poder entender que esse é um negócio para a vida inteira, que vale a pena esse cara dar os nãos para ele poder ter o foco nisso daqui, a visão de que esse cara pode ser grande se fizer aquilo que você está falando, e conseguir manter esse cara na disciplina para ele poder fazer o que precisa ser feito para ele poder chegar lá. E quando você assume a liderança de alguém, quando eu digo que você vai assumir esse papel, você vai ter que ter conversas muitas vezes que não é aquilo que o cara quer, mas é aquilo que tem que ser feito para o cara chegar lá. Por isso que eu acho que é tão importante esse brilho nos olhos, esse exemplo de você poder passar aquilo que precisa e a clareza dos passos que ele precisa dar para poder chegar lá. Então, quando vem um Fabiano, vem um Rafa, veio qualquer pessoa que eu pude contribuir nessa jornada, eu não era o cara que falava, pô, eu estava preparado para isso. Mas eu estava lá fazendo aquilo que eu fazia e falei, cara, é assim que tem que ser feito, né? Porque eu acreditava no processo que tinha me feito chegar lá. Sim. Porque tinha feito. Então, eu acho que o maior exercício que as pessoas têm que ter é perguntar para si mesma. Pega o maior líder da sua empresa que você considera e fala, cara, se eu tivesse a oportunidade, se esse cara tivesse a oportunidade de ser patrocinado por alguém, era melhor que ele fosse patrocinado por mim ou por um outro líder
que de repente você admira muito. Se você tiver dúvida se você poderia ser patrocinador dessa pessoa, é porque você não acredita no processo que você criou, no processo que você faz. Se você, de repente, é você mesmo que vai ser patrocinado, você seria patrocinado por você mesmo? Ou você preferia que você fosse patrocinado por esse líder? Se você não confia muito no teu taco, cara, esse cara também não vai confiar. Porque a gente esquece, a gente acha que o cara que vai cadastrar com a gente simplesmente acha que esse cara que vai cadastrar é porque o cara viu a apresentação do plano, porque você deu um show, você foi com a luva do Michael Jackson no plano. O cara acha que, você pegou e você... Não. Cara, o cara no final do plano, ele vai ter que ter muito claro, você é a pessoa que pode ajudar ele, o cara tem que olhar no teu olho, aquela chaminha nascendo. E 2, a clareza do que esse cara precisa fazer para chegar lá. É as 2 coisas que o cara precisa ter. É aquela credibilidade de falar, cara, tá bom, Estevão, tô com você. Me aponta aí o caminho, vamos fazer isso daí. É isso que precisa. Só que para ter essa chama, você tem que acreditar, né? Sim. Porque uma coisa é fato, exala. Crença, exala. Crença boa, crença ruim. Se é um cara que não acredita em você, exala. Se é um cara que acredita em você, exala. Verdade ou não? Seja quantas vezes você enganar na frente de alguém, 100%. 100%. Ainda mais quando você vai falar com alguém que já faz negócio, que já entende de perfil, de comportamento, de análise das outras pessoas, é muito fácil você ver como que a pessoa está se sentindo, né? Você senta na frente dela, é muito simples. Pela forma com que ela fala, pela forma da postura, por tudo responde, tudo fala. Então, tem que ter muita crença, cara. Tem que estar realmente focado para falar com essa galera. Total. Inclusive, esses dias eu fiz um treinamento, né? Que tudo começava na crença. Né, que antes de você colocar ação, você precisa acreditar, porque senão não serve, né? E Vitão, falando um pouquinho desse novo momento que a gente tá vendo. A gente passou pela pandemia, antes da gente começar aqui, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Que todo negócio presencial, ele acabou sofrendo algumas alterações, algumas mudanças. A gente está passando agora por um período de transição de novo, pelo menos para mim, né, muito parecido com aquele momento que a gente passou em 2015, 2016, que foi um período de transição também. E é uma coisa que eu falo para minha equipe sempre. Eu falo assim, cara, eu sei o que acontece depois, né? Porque tá muito parecido com aquele processo anterior, né? Então, a gente conseguir compartilhar essa visão, eu acho muito forte. E antes de pedir tua visão a respeito dos próximos anos também, eu queria que você comentasse um pouquinho de como foi esse processo, essa transição do presencial para online, né? E agora, de novo, como está sendo o online para o presencial, como que você está vendo o ambiente que a gente está criando, o que a gente tem que melhorar, o que está sendo feito que é positivo, que tem que manter, como que você enxerga esse momento agora? Bom, acho que primeiro, assim, questão de crise, questão de... Óbvio que caiu um meteoro na Terra, você está falando de uma Covid, uma pandemia, Sim. de uma doença. A nossa geração nunca viveu isso, mas gerações passadas viveram períodos de doença e negócios cresceram, negócios voaram, né? Tudo, não tem nada ruim que dura para sempre. A vida é cíclica e qualquer negócio você vai ter momentos que você vai ter complexos e momentos ruins, momentos difíceis, momentos bons, momentos perenes. Eu acho que a grande questão é entender que faz parte. Né? Você tem o inverno, você tem o verão e o nosso negócio, como vários outros, passaram, né, por esse momento. A pandemia ela foi complicada para vários negócios, alguns negócios se adaptaram muito rápido, outros negócios se adaptaram de forma mais lenta e outros ainda não estão conseguindo nem respirar. Então, falando um pouquinho de crises, vai acontecer mais. Mas isso é uma coisa que todo empresário precisa ter no radar dele, entendendo que você tem que saber que vai acontecer. Sim. Você tem que saber que seu negócio ele vai ter que estar fortalecido, mas você nunca vai ter a certeza do que é que vai vir. Então, assim, não tem, faz parte do jogo. O importante é você estar sempre compreendendo que você precisa fazer o seu negócio crescer o mais rápido possível, da forma mais estruturada possível, mas não existe nada que é constante, não existe nada que é estável a ponto de você muitas vezes compreender qual é a próxima crise que vai vir e pronto. Cara, tem coisas que você vai receber e, cara, você vai ter que superar naquele momento. Quando veio uma pandemia, né, no começo daquela pandemia, cara, quantas coisas a gente escutou? Teve correria nos mercados para comprar papel higiênico. Tanto que é uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei, cara, sério? Que é isso que as pessoas precisam na pandemia? Eu fiquei pensando, eu falei, cara, se o mundo acabar,
A última coisa que eu vou precisar é um papel higiênico, né? Eu fiquei pensando isso outro dia em casa. Eu falei, cara, tinha um monte de outras coisas que eu queria se o mundo fosse acabar. No apocalipse, né? Eu fiquei pensando no zumbi vindo na Terra e eu jogando papel higiênico nele, né? Eu falei, cara, sério que a pessoa tá preocupada com o papel, né? Eu comprava outras Cara, coisas, parece né? que nunca assistiram o filme. Então, eu fiquei louco, né? Eu falei, mãe, minha mãe comprou um monte de papel higiênico, álcool e gel. Eu falei, como, né? Que a gente vai sobreviver a uma pandemia com papel higiênico, né? Será que não tem outra coisa? Mas tudo bem, né? Mas a questão é que aí você vai entendendo como é que são as coisas, faça o desespero. Mas a questão é que teve várias transformações que aceleraram. A gente está falando de um ambiente online que até então, pensando como venda direta, pensando em Brasil, a gente era muito focado no offline. A gente era muito focado ali naquela visão olho no olho, eventos presenciais, e de repente a gente teve que aprender a trabalhar online. Qual é o ponto positivo dessa história toda? Termina essa pandemia, eu vejo que antes a gente tinha um negócio que sabia fazer muito bem, olho no olho, aperto de mão, e de repente a gente teve que aprender a fazer muito bem um online por 2 anos. Termina uma pandemia, a gente tem agora praticamente 2 canais de comunicação incríveis, Sim. que é aquilo que a gente já sabia fazer offline e a gente ainda ganha um online que a gente sabe fazer muito bem. Então, quando você pensa num ponto positivo de tudo isso, a gente teve que aprender obrigatoriamente a trabalhar, as ferramentas online melhoraram muito nesses últimos 2 anos, o ambiente online hoje é um ambiente onde você tem muito mais ferramental, então a gente está falando que a gente tem praticamente 2 negócios na mão, a gente pode trabalhar. Hoje uma pessoa pode literalmente ter um negócio online e pode ganhar mais vezes com uma pessoa que está fazendo só offline o negócio. Uhum. Então a grande questão é, primeiro, a gente pegando como efeito dos negócios na pandemia, a partir de agora a gente tem 2 modelos de negócio que a gente pode trabalhar e pode ser muito bem remunerado por ambos. Agora, falando um pouquinho de negócio, falando de Brasil, e principalmente pensando no latino, que é muito passional, que ele gosta muito da proximidade, não dá para você simplesmente, por mais que o online se desenvolveu muito, nessa nova fase, digamos assim, pós-pandemia, não dá para achar que ele vai resolver tudo. A gente precisa trazer o negócio de volta para o offline. Então, eu vejo que a partir daqui, qual que é a melhor tendência? Para mim, vão ser aquelas pessoas que conseguem conciliar os 2 mundos da melhor forma. Pegando o melhor do que a gente tinha do offline e do online e conseguindo colocar dentro de um sistema de trabalho para a equipe. Onde ela consegue se conectar muito melhor com quem está distante, mas as pessoas que estão próximas a ela consegue criar ali aquele hub presencial. Então, você está com uma equipe perto, hub presencial, como fazia desde antes. Uhum. E aquilo que você passa a ter distante de você, a gente tem muito mais ferramentas online para poder desenvolver de uma forma muito mais efetiva, tá? Para que essa pessoa possa criar lá também o ambiente offline dela lá, só que a gente tem uma ferramenta online que a gente conecta muito mais, conectava 2, 3, 4 anos antes da pandemia, que a gente acabou evoluindo. Pensando como venda direta, como mercado, como futuro, eu sou muito otimista. Eu penso que cada vez mais as pessoas vão querer empreender, cada vez mais as pessoas estão de saco cheio das regras trabalhistas que a gente tem, as pessoas querem estar cada vez mais livres, querem ter mais liberdade de poder ir e vir, as pessoas elas querem ganhar mais por performance, e aí quando você pega o modelo que a gente tem trabalhista hoje, você não tem um modelo que os anseios que a gente tem da população e os modelos que a gente tem de trabalho hoje não encaixam. Não é à toa que tantas pessoas hoje estão querendo empreender, tantas pessoas estão procurando alternativas para poder começar a ter uma renda diferente. Hoje está muito mais fácil você ter freelancer, muito mais fácil uma pessoa poder criar algo digital, muito mais fácil a pessoa poder criar vários negócios, e aí você vem a venda direta, que é um negócio que está formatado, que o cara tem a baixo custo, baixo investimento, que você acaba tendo produtos desenvolvidos e a pessoa ela pode fazer aquilo na hora que ela quiser, com quem ela quiser, quando quiser, se quiser, e a pessoa pode ter resultados desde complemento de renda até resultados que ela pode ter exponenciais. Então, quando me pergunto se a venda direta é um mercado que eu acredito, muito mais do que varejo atacado. Muito mais. Para mim, venda direta, principalmente venda direta conectada ao e-commerce, para mim, eu vejo como um canal muito mais importante quando a gente vai pensar sobre produtos e serviços do que a gente vai ter hoje, por exemplo, numa loja física. Sim. Hoje, quem que tem coragem de pegar 300, 400 mil e abrir uma loja física? Só se a pessoa tiver uma mentalidade do século passado. Não é à toa Shopee, Amazon, venda direta, quantas empresas como Nestlé tem canal de venda direta? Cara, para mim eu sou muito otimista. E agora no pós-pandemia eu acho que cada vez mais a gente vai ter uma tendência de pessoas, porque a pandemia veio como um susto para as pessoas, né? Sim. O cara que falava, cara, estabilidade. Imagina o cara antes da pandemia, estabilidade. Olha, sabe o que é? A empresa vai fechar. Puta, ferrou. O cara tinha construído 20 anos de carreira numa empresa que teve que fechar. Acabou. Então a estabilidade o cara achava, e para mim estabilidade é muito simples. Quando eu me pergunto definição de estabilidade, fontes de renda. Quantas fontes de renda você tem? Quanto mais estável você é. Menos, mais instável você é. Maravilha. Perfeito. E como que você acha que a gente consegue trazer aquele ambiente, aumentar
aquele ambiente positivo, óbvio, com mais pessoas. Como que a gente consegue atrair mais pessoas para o nosso negócio? Né, a gente estava falando esses dias também das promessas que a gente utiliza para fazer a venda do projeto, da venda direta, do marketing de relacionamento. E às vezes a gente acaba perdendo algumas pessoas ou para outros modelos, né? Porque 10 anos atrás, a alternativa que tinha além do tradicional era marketing de relacionamento. Não tinha marketing digital, não tinha os day trade hoje que tem... os dropship. Enfim, todas as alternativas que a pessoa tem para diversificar a fonte de renda. Como que você acha que tem que ser essa... Ou que se tem que ter alguma coisa diferente para a gente realmente atrair mais pessoas e aumentar o volume, não só da movimentação de produto, mas de pessoas nos nossos eventos daqui para frente? Olha, acho que 2 coisas, né? Acho que primeiro, como que você vai atrair pessoas... Cara, concorrência você sempre vai ter. Você vai ter a concorrência direta e indireta. Sim. Você vai ter uma concorrência direta, que é a questão da pessoa ela ter a empresa que entra em conflito com ela, porque é o mesmo modelo de negócio, os produtos. Sim. Não tem... Se o seu negócio você não tem concorrente, só tem 2 alternativas. Ou você é mal informado, ou o seu negócio não é um negócio que vale a pena ter outros concorrentes, porque não lucra muito. Ponto. Então é isso. Sempre vai ter concorrente. Quem fala que não tem concorrente... tá falando merda. Então sempre vai ter. Ou é muito ruim o seu negócio, para não ter concorrente. Então a questão sempre vai ter uma concorrência direta de empresas. Então a primeira coisa é, ok, por que a sua empresa e não a outra? Você tem que se perguntar isso. Por que a sua e não a outra? E aí quando você fala da indireta, que são outros modelos de negócio, a pergunta é, por que o seu e não o outro? Se a pessoa ela tem que ter muito claro os pontos fortes do negócio dela, quais são os pontos que realmente podem ser. E aí sim ela poder buscar as pessoas que encaixam na persona para o negócio dela. Sim. Quais são os pontos positivos do seu negócio? Ah, tá bom, eu vou comparar meu negócio, de repente o cara fazer um aplicativo. Tá bom, mas o aplicativo é todo mundo que vai fazer? Qualquer pessoa de 40 anos consegue, de repente, pegar e começar a modular, começar a formatar um aplicativo. Então, no final, você sempre vai ter os pontos positivos e negativos de todo modelo, os pontos positivos que encaixam numa pessoa, os pontos negativos que não encaixam a outra. Por isso que eu acho que vale a pena, falando de uma maneira bem estratégica, todo empresário tem que saber os pontos positivos do negócio dele frente à concorrência direta e frente à concorrência indireta. E esses argumentos, no momento que essa pessoa sentar e tiver a oportunidade de poder apresentar a proposta dele para alguém, ele tem muito claro isso. E é aí que vem aquela questão que eu coloquei algum tempo atrás, né? Que a gente falou. Se o cara dá não pro seu negócio, né, é falta de argumento. Se dá não para você, é falta de credibilidade. Então, por esse motivo, você precisa saber seus diferenciais. Quais são? Se nem a pessoa sabe falar quais são os diferenciais do negócio dela, como é que ela vai explicar para alguém? Exato. Como é que ela vai conseguir passar para uma pessoa? Ela acha que o quê? Meu negócio ele tem um colágeno. Esse é o diferencial? Porque quando o cara entra numa farmácia, tem 70 colágenos. Então não é o diferencial ser um colágeno. Sim. Né? Ah, não, mas a minha embalagem é melhor. Sério? O cara come a embalagem? Então não tem diferencial nisso. Então a grande questão é, as pessoas precisam melhorar a maturidade. Melhorando a maturidade, você melhora seus resultados. Porque você passa a ter muito mais profissionalismo, argumentação, e nada disso flui se não tiver o brilho nos olhos. Então a grande questão é, em qualquer ambiente que o cara ele queira ter mais fechamento, ele vai precisar pensar nisso. E aí, falando de presencial, eu acho que, cara, a melhor medida de presencial é, você tem resultado no presencial? Como que você gera? Você acredita nisso? Então faça resultado, filho. Legal. Não tem nada que vai fluir mais. Você vai pensar lá, histórias bíblicas, Moisés atravessou o deserto. Tá, como? Foi no mar. Tá, mas teve que molhar o pé. Quem molhou o pé? Ele, ué. Você acha? Tinha 1 milhão de hebreus atrás dele, não sei o que. Quem molhou o pé? Vai vocês na frente que eu molho o pé atrás. É isso, amigo. Só pularam na água porque ele pulou. Então, o cara que ele quer fazer um movimento, é ele que faz o movimento. Gente, a diferença de empresário para funcionário é muito simples. Empreendedor cria estruturas, funcionário depende de estruturas. Então, se o cara desse negócio ele quiser entender que ele tem que ter a mentalidade, qual é a mentalidade? Empreendedora, cria estruturas. Se o cara quer que uma open bomb, uma caseira bomb, quem que ele acha que tem que fazer? Ele. É ele que faz. Mesmo que ele seja por algum tempo o único louco fazendo. Até que ele começa a ter resultado. E aí não tem como apagar, né? Aí não tem como você falar que não funciona. O cara tá tendo resultado. Você quer motivar o teu time? É isso, filhão. É que nem vai lá, Moisés lá, pula na água primeiro, nada lá, abriu o mar, bora, corre, receba nas canelas que os egípcios estão vindo rapando a cabeça de todo mundo. Né? Então esse é o caminho, filho. Qualquer negócio que você pensa que teve qualquer movimento, tinha alguém na frente dele. Tem alguém puxando. Qualquer movimento que teve na humanidade, teve alguém puxando. E olhando isso pro negócio quer open? É você que vai ter que puxar lá
teu microfone, você que vai ter que pegar caixa de som, laptop, você que instala. É isso. Empreendedores criam as facilidades para os outros utilizarem, nem todo mundo vai fazer. Mas para gerar um movimento vai ter que ter alguma pessoa sendo exatamente o quê? O arco para arremessar essa flecha. E no final, os empreendedores são os que vão ter os maiores resultados também. Né? Cara, quem assume risco, assim, vão ter os maiores resultados. Eu acho que para o nosso negócio, não necessariamente. Pode ser que às vezes você crie tudo isso e você não seja o maior título da sala. Mas Sim. esse é o modelo de novo, né? Sim. No modelo tradicional, não é a ordem das coisas. Você não vai querer criar algo para você não ser o cara que mais ganha. Sim. Aqui nesse modelo de negócios, é benéfico você ter pessoas que ganhem mais que você. Por exemplo, olha meu negócio. Eu não sou o cara que ganha mais da minha própria rede. Eu tenho o próprio caso que você falou do Sim. Diamante, o Fabiano, ele ganha mais que eu. Agora pergunta, é benéfico ou não para mim? Com certeza. É maravilhoso. Qualquer outro modelo de negócio, eu tinha passado uma corda no pescoço do Fabiano e já tinha enforcado ele. Em qualquer modelo de negócio, verdade ou não? Sim, total, Imagina, eu fui lá, completamente. criei, ele era coordenador, eu era o gerente, agora ele é o superintendente. Não tem. Qualquer outro negócio não é a ordem natural das coisas acontecer. Esse é um modelo de negócios que privilegia a competência. É um modelo de negócios que tem a meritocracia. O fato do Fabiano ganhar mais, para mim, é uma bênção. E esse é um modelo de negócios que tem isso. Então, nesse modelo de negócios, não necessariamente o cara que vai puxar o barco vai ser o que vai mais ganhar. Mas ele vai ser recompensado. Com Perfeito. certeza. Mas pode ser que não seja o cara que mais ganhe na sala. Mas, geralmente, empreendedores, pessoas que criam as estruturas pela atitude que ele tem, a tendência é que ele ganhe mais. Não é nem pelo ato, é pela atitude. Né? Essa atitude de puxar o barco, geralmente ela recompensa mais. Porque ele é um cara que está criando. Né? É um cara que tem maior tendência, porque o líder da cidade ele é um cara que tem maior tendência de patrocinar pessoas. É o líder Sim. da cidade, é o cara. Né? Sim. No fim, você cria uma aura de maior empoderamento. E Legal. aí a tendência E todo é mundo vai estar resultado. falando de você, né? Exatamente. Dentro daquele ambiente ali, Sim. porque é você que tá puxando, Quem é o né? cara? Exato. Puta, quem cria o evento é o Estevão. Quando você chega para um prospecto seu e fala, cara, sou eu que crio a Open na site, sou eu que puxo o barco aqui. É outro jogo. Então, assim, essa questão de empoderamento, ela acaba tendendo a gerar resultados, sim. Perfeito, perfeito. E você falou que tem que saber, né? Ele falou muito de, por que minha empresa não é outra? Por que meu negócio não é outro? Eu queria saber de você, Quais então, os né? diferenciais, Fazer né? o... Por que Junesse? Então, vamos Cara, pegar a tua visão um pouquinho também. olha, Juness, né? Assim, eu tive a oportunidade de estar na Juness em 2015. Eu fui convidado para ir lá conhecer a Juness com os fundadores, né? Eu lembro quem apresentou meu plano de negócios da Juness foi a Wendy, né? Só. Ela que apresentou o plano de negócios. Ela apresenta bem, vai bem. sabe Não apresentar. tem muitas piadas no plano dela, tá? Mas ela é bem É um plano simpática. mais É, ela é técnico. bem seca no plano ali. Não sei se ia vender tanto aqui no Brasil, tá? Mas tá bom, né? De repente ela ia tomar alguns nãos, ia se desanimar, desmotivar, né? Vai saber. Mas assim, e quando foi lá, cara, assim, a gente teve uma visão muito clara da empresa, a gente voltou pro Brasil e quando voltou pro Brasil eles falaram, cara, a gente não tem ainda Anvisa nos produtos e a gente vai ter que esperar pra gente poder estar regularizado pra começar mesmo, né? E aí depois disso a gente vai começar a pagar bônus pra vocês, enquanto isso vocês trabalham sem receber mesmo. Foi mais ou menos a proposta que eles fizeram, mas a gente vai ser gigante como foi em vários outros países. Em termos de tudo que foi prometido, a Juness ela sempre entregou. E isso é uma coisa que para mim é muito importante, credibilidade. Sabe? De você poder pegar e você tem os fundadores, porque é muito fácil, né? As pessoas elas falam, bem, não é assim que foi falado, né? É muito fácil. E a Juness é uma coisa eu gosto muito, falando muito antes de entrar nos detalhes, mas eu gosto muito de coisas que são linha reta. Foi falado e foi cumprido. Eu gosto muito disso e eu não tenho do que me queixar. Sempre, desde 2015, tudo aquilo que foi prometido foi cumprido e aquilo que não foi entregue foi pandemia, porque a pandemia veio. Coisas naturais do porquê que não foi. Mas a Juness, produtos, né? Principalmente, muitas linhas de produtos, sempre produtos de alta qualidade, produtos que você passa a ter apelo para várias faixas de classe social, produtos completamente acessíveis que geram resultado e qualidade. Os produtos da Juness geram resultado. Isso é uma coisa muito importante. 2, produtos são rotativos, produtos que acabam. Então você não tem que estar buscando sempre novos clientes. Você pode ter uma base de clientes fiéis e pode gerar recorrência e consumo, que é outra coisa que eu gosto muito. Além disso, 145 países no mundo, uma empresa de 10 anos de vida, que é um grande feito. Então é uma empresa que ela expandiu muito rápido, teve sucesso em vários países, tendo o Brasil como um grande país dentro da estratégia dela, que é o país que eu tô, onde hoje é um dos maiores polos da venda direta no mundo, com a empresa que é uma das maiores fenômenos da venda direta do mundo. Então, a
a gente está no lugar certo, com a empresa certa, né? Além disso, corporativo, tanto internacional, super premiado, como a gente fala de um corporativo nacional que é super preparado, onde a gente pega e tudo aquilo que foi feito, sempre crescendo linha de produtos, crescendo estratégias, crescendo bonificações, sempre um plano que mesmo durante a pandemia, durante 2 anos, nunca parou de inovar, nunca parou de crescer, nunca parou de incentivar as pessoas. Uma empresa que sempre pagou em dia e nunca mudou o plano de marketing dela, sendo que quando mudou foi para melhor, como agora, por exemplo, que criou novos benefícios ainda dentro do plano de marketing dela. Então, sempre uma empresa que está pensando muito no distribuidor e não como várias outras empresas que mudam o plano de marketing para poder aumentar o bônus do corporativo, tirando do bolso do distribuidor. A Juness sempre foi uma empresa que equilibrou muito bem isso, ser uma empresa rentável, mas uma empresa que não deixava os distribuidores, né, pararem de crescer ao longo do tempo. E o principal, né, que eu vejo, além de tudo isso, que é empresa, que é produto, que é plano de negócios, é a liderança, né? Onde você tem uma liderança que é uma liderança quando você puxa a capivara, né, de todos os grandes líderes da marca, você não encontra sujeira, você não encontra pirâmide, você não encontra um monte de empresa capenga ali que o cara fez ali, que enganou gente. São líderes realmente da mais alta estirpe, pessoas que tiveram linhas, né, carreiras e vidas, né, muito pautadas em valores, né? Você não encontra lá, por exemplo, um líder da Juness que se envolveu com pirâmide, não tem. Você só vê pessoas realmente profissionais que têm histórico sempre com credibilidade, pessoas altamente familiares, pessoas que constroem um negócio que simplesmente não vão para lá ou para cá baseado em pensamentos somente individuais. E que são pessoas que têm muito resultado e o principal, mesmo tendo muito resultado, nunca saíram do campo, continuaram dividindo o tempo deles, mesmo não precisando, com pessoas que queriam crescer. Pessoas que já podiam ter se aposentado, continuam aí a toda, ajudando, trabalhando, acompanhando, mesmo tem isso. Então, quando você fala de uma empresa que tem produto, que tem expansão global, que tem corporativo, uma empresa que ela conseguiu ter resultado em vários países que passou, uma empresa que está muito bem posicionada no nosso país, e uma empresa que tem o corporativo e a liderança e o sistema de treinamento tem a Juness, eu acho difícil você ter uma empresa que tem todos esses pontos com a mais alta nota como a Juness tem. Maravilha. Perfeito. E a visão da empresa para os próximos anos? Cara, acho que a visão da empresa para todos os próximos anos é cada vez mais se consolidar no nosso mercado, colocar o Brasil como, né, o maior país da Juness, como já foi falado isso inúmeras vezes, e a Juness é uma empresa que ela não vai medir nenhum centavo para poder fazer isso acontecer. Hoje a gente tem concorrência, não é a mesma coisa que nós somos, né, quando a gente vai comparar a concorrência, mas ao mesmo tempo eu vejo que a gente está super bem posicionado para poder ultrapassar todos eles, como a gente fez nos últimos anos, né, tanto em termos de branding, de marca, de qualidade de produto, qualidade de liderança. E eu acho que tudo começa, independente do que você venda, o serviço ou produto, as pessoas são o diferencial. E por mais que respeitando naturalmente todas as empresas, todas as pessoas, mas a liderança da Juness é uma boa liderança, uma liderança fora de série, que quando você tem essa galera puxando o barco, cara, é uma galera que sabe fazer e o principal, vai fazer. Então, a Juness é o barco certo, com o comandante certo, e aqui a gente tem a liderança certa para poder ajudar esse barco a tracionar. Eu tenho plenitude que os próximos 5 anos da Juness vão ser anos muito fortes, e quem estiver dentro dessa história vai poder acompanhar e viver e receber por isso. Maravilha, maravilha. O Dilga, bom demais. Chefe, tá gostando? Gostou do, Pô, adorei. do bate-papo? Adorei, amanhã eu tô aqui de novo. Fechou? Pra gente vai ser um prazer, não brinca com coisa séria. Então, queria que só pra gente encerrar o nosso bate-papo antes de fazer essa última chamada, lembrando você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ajuda muito a gente a continuar fazendo esse projeto e obviamente tentar ajudar o maior número de pessoas com as histórias, com as experiências, com os insights que são passados aqui. Deixe seu like, compartilha com o maior número de pessoas do seu time, que eu tenho certeza que muitos dos ensinamentos que foram passados aqui vão ser muito valiosos para todo mundo. Eu queria que você passasse uma dica final, uma coisa que eu sempre pergunto, né? Porque o patamar onde eu quero chegar nos próximos meses, nos próximos anos aí é num patamar de diretoria, né? Você já ultrapassou essa barreira aí e eu queria que você passasse algumas dicas. Algumas dicas não, vamos ser mais específico. Se você pudesse passar uma única dica para a pessoa que quer chegar num patamar de diretoria dentro do nosso negócio, qual que seria? O que você passaria? Olha, teve uma vez um evento em Orlando, né, da Juness, lá no começo, e eu lembro da Kim Rui. Ela falou algo e eu guardei, né? Ela, senhorinha, maior cheque da Juness, né, na história da Juness, $1 milhão por mês, né, que ela fazia em média quando a coisa não estava boa, né? Quando eu vi aquela senhorinha no palco, eu falei, nossa, como eu queria ter uma vozinha dessa, né?
E ela falou algo, ela falou, cara, o único segredo que eu tive para poder chegar, e esse segredo serve para qualquer coisa que você queira na sua vida, é vontade de trabalhar, humildade para aprender e paciência para colher. Então, acho que se puder deixar uma dica para todo mundo, em qualquer projeto que a pessoa vai fazer na vida, é que ela tenha vontade de trabalhar, a humildade para poder aprender e paciência para colher. Se ela tiver essas três, né, esses 3 pilares, é muito difícil ela não caminhar da melhor forma dentro disso, né, dentro das metas que ela tenha. E eu vejo que a maior parte das pessoas, em algum desses 3, ela falha. E quando você vai entender o porquê que não aconteceu, algum desses 3 falhou, né? E acho que essa é uma dica que ela colocou lá, e eu guardei, eu falei, puta, é verdade. Simples, prática, mas que é de difícil execução. Mas quem conseguir executar, com certeza, tem aí um ponto positivo aí à frente de muita gente. Maravilha. Irmãozão, então é isso. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Foi animal o bate-papo. Pô, aprendi. Eu sempre falo que eu sou a pessoa que mais aprende aqui. Não sei, talvez eu compita um pouco com o Ricardo, né? Mas eu acho que a gente é os que mais aprendem aqui nesse bate-papo. Aprendi muito. Então, mais uma vez, gratidão aí pelo seu tempo. Eu que agradeço. Bora explodir tudo hoje também na nossa reunião. Eu né? agradeço o convite. E aí, como esse vai ser o podcast mais visto, né? Que vai ultrapassar o do Fabiano, né? Vamos ver. Então, vamos promover. sim. Vamos promover. Show, obrigadão, viu, gente? Irmãozão, obrigado. E esperamos vocês nos nossos próximos Papo com Lendas. Lembrando, mais uma vez, você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com o maior número de pessoas. E até a próxima. Valeu. Valeu.